vamos lá, eu saí de gestor de tráfego, né? Por que eu tenho que virar uma agência? Essa é a pergunta. Por que eu não sou um gestor de tráfego pro resto da vida? E não tem um caminho certo, né? Cada um sabe o que deve fazer. Agora, na minha visão, você não tem como escalar sendo apenas um gestor de tráfego. No sentido de, você não vai conseguir faturar 100 mil, talvez você pode conseguir. Né? E quando eu falo salário, 100 mil, R$500.000, você não vai conseguir faturar sendo gestor de tráfego. Então, a pergunta é, será que eu devo me tornar? A resposta, na minha opinião, e talvez do Ramon ele pode vir discutir, é sim. Se você quer escalar e ganhar mais, faturar mais, se tornar sair de um gestor, uma agência, para uma agência de múltiplos funcionários, é o melhor caminho. Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Podcast Extremo, mais um episódio para gestores de tráfego e agências. Você é um gestor de tráfego ou uma agência, trabalha sozinho e tá a fim de aumentar o seu faturamento, começar a criar uma equipe, enfim, quais são os primeiros passos? O que você deve fazer, o que você não deve fazer, como contratar, quando contratar, que perfil contratar? Eu sei que tem muitas perguntas aí que você tem feito, mas sem respostas, mas no final desse podcast você vai sair daqui com um mapa ou com uma visão muito mais ampliada sobre esse universo de agências. E hoje eu trouxe aqui o meu irmão que criou, junto comigo e com o Silvio, a Blueberry, hoje com mais de 50 funcionários, para mostrar para você o que nós passamos e nossa experiência em relação a crescimento de agências. Então o Ramon saiu de uma agência, só ele fazia tudo nessa agência, desde de vendas, de comercial, financeiro, administrativo, atendia os clientes, a criar uma grande agência. E vamos passar tudo para você hoje nesse episódio. Então, e hoje eu tô com um convidado especial aqui, que é o meu irmão Ramon, que vai deixar esse episódio muito mais rico, não é, Ramon? Opa, pessoal, que legal estar aqui pra gente falar sobre as aventuras de se tornar uma empresa, de sair de ser freelancer, agência e se tornar uma empresa realmente profissional. Então vai ser um prazer a gente compartilhar um pouquinho da nossa história, compartilhar os nossos 2 centavos. Vai ser bem legal, fique aí até o final porque vai valer a pena. Show de bola, então, bora pro episódio. Show de bola, galera. Pra quem é mais antiguinho no marketing digital, conhece meu irmão, né? Mas talvez é um dinossauro no marketing. Sabia que eu fui chamado de dinossauro do marketing digital? A gente já é velho. Pior que eu me incluo nisso, né? Eu fui fazer uma live com o Misha Menezes, não sei se você já ouviu falar. Sim, sim. O Misha. E aí ele... Galera, esse aqui é o Tesman, o dinossauro do marketing digital. Eu falei, caraca, meu irmão, já tô um dinossauro. Pô, não sou tão velho assim, né? Tô chegando lá. Então, se eu sou dinossauro, meu irmão é ainda mais velho, porque começou lá em 2005 no marketing digital. Foi, né? 2005, Não, na verdade, bem antes, né? Quando criou o site, que em 2000? 2000 para 2001. Internet discada não, já tinha o DSL na época. Era discadinha ainda? Uhum. Então, assim, o Ramon é do tempo na internet discada, criou um site na internet discada. E aí, então, tem muita experiência para falar aqui junto com a gente para resolver essa questão, né? Cara, sou um gestor de tráfego. Eu tenho vários episódios aqui do Podcast Extremo sobre como vender serviço de gestão de tráfego, como ser um gestor de tráfego de sucesso, como fazer R$10.000 por mês como gestor de tráfego. Vou deixar os links aqui nos comentários no YouTube para você, enfim, assistir esses conteúdos. Mas agora existe a próxima etapa, que é a criação da agência. E muitas pessoas não avançam, né? Cara, eu quero ser um gestor de tráfego, mas começa a pegar muito serviço, começa a rejeitar serviços. E aí a pergunta é, será que eu devo abrir uma agência ou eu devo ficar como gestor de tráfego? Qual que é o melhor? Enfim, e isso aconteceu com a gente, né? Aconteceu com o Ramon. Eu não me lembro agora, acho que foi em 2009, né? Ramon, conta um pouco aí de quando você se tornou um freelancer, ou se você passou por essa época, até abrir a agência. E, enfim, contando um pouco dessa história, a gente vai ter uma experiência do que deve fazer e do que não deve, né? Como é que foi essa sua trajetória de sair da sua casa, né? Trabalhava no seu escritório, para então começar a contratar a primeira pessoa para trabalhar com você? Legal. Bom, eu já vou pegar a história já do início da agência, um ano antes da agência. Eu não vou contar a história da entrada na internet, que foi lá pelo ano 2000. Porque a gente já fez o podcast falando sobre isso, né? Já falamos sobre essa história, né? Que como começar do zero. Como fazer vender online, ou trabalhar de casa, algo assim. Mas assim,
a gente começa a fazer, o básico, acho que o início de cada um é começar a fazer campanha, cara, para alguém que sabe que você sabe fazer, algum parente, alguém que tem uma lojinha, alguém da sua família que sabe que você entende qualquer coisa de internet. E para quem não sabe nada, uma pessoa que sabe qualquer coisa já é bem melhor, né? E as pessoas acabam então, cara, pega aqui R$100, R$200, faz uma campanhazinha lá para mim. E isso passa a evoluir porque essa pessoa passa a ter um resultado, né? Pelo menos, e o resultado não só em vendas, mas ela mesma começa a ver que está aparecendo e ela avisa para outra pessoa. De repente tem alguém, pô, cara, eu preciso ir para a internet e tal. Ah, não, eu tenho um sobrinho que faz, eu tenho um parente que faz site, que faz site e tal, que trabalha com isso, sabe? E aí há uma evolução natural, assim, até pela demanda do mercado, de ter poucos profissionais, isso é muito importante, profissionais que eu digo habilitados mesmo, né, capacitados, e aí começa o próprio boca a boca em torno da pessoa que era antigamente era o técnico de informática, era muito assim, o carinha que sabia arrumar computador era rei, isso há 25 anos atrás. O cara que sabia abrir ali o CPU, é CPU que se fala? O gabinete ali, abrir e tal, e limpar a ventoinha, limpar ali. Cara, esse cara formatar o HD, reinstalar o Windows, cara. Eu pagava R$100 para reinstalação do Windows, entendeu? Então, parece que a pessoa passa a ser um satélite de pessoas interessadas ao redor e tal, e aí foi o que aconteceu comigo. Então, eu comecei... a gente tinha uma ideia de montar uma agência que era outro nome antes da Blueberry, né? Eu não tinha o nome da Blueberry. Nesse meio tempo, a gente começou a pegar clientes, as pessoas perguntando o que eu fazia por causa do nosso projeto. E na época era anúncios no Google, foco e criação de sites, né? Era isso, era AdWords, porque não existia Facebook Ads, não existia Instagram. Eu lembro que era rede social no Orkut. Era Orkut. Porque o Facebook, eu lembro, eu fiz a minha conta no Facebook em 2011. Eu também. 2011. Que foi quando, assim, era bem já popular lá na Europa, nos Estados Unidos, e no Brasil ainda não tinha chego, porque o Orkut estava ali, né? E aí o Instagram veio bem depois. Então era simplesmente, e nem no YouTube. Eu não lembro, assim, na época de ter anúncio para YouTube. Era tudo pelo AdWords na pesquisa e na rede display, né? Era isso. E aí o que acontece? A gente começou a pegar alguns clientes e tal, e aí chegou assim, naturalmente, que é isso que acontece hoje, né, com esse pessoal. E naturalmente, com a evolução das coisas, tu começa a perceber que tu não tem braço para fazer tudo, né? Para atender a demanda, cara, a quantidade de campanhas. Pô, cara, olha aqui. De repente tu tá investindo, a pessoa te deu R$100, R$200 por mês para investir, de repente assim, cara, eu quero aumentar para 1.000, 2.000, e aí você tem que dedicar mais tempo para aquela campanha, mas enquanto isso tá vindo mais 2 ou 3 pequenininhos. Você tem que vender, cobrar do cliente o boleto, olha só. Você tem que fazer o serviço, fazer o atendimento já ao cliente. Sim. Então, isso tudo é o que a gente fazia. Na verdade, fazer primeiro, né? A gente, na verdade, assim, por exemplo, o processo. Tu pega o telefone, atende alguém que está interessado e vende. Aí, entre o cara, realmente, está vendido o produto e o cara começar a campanha, tem todo um processo interno de empresa que o cara que é freelancer, que eu passei por isso. Pô, cara, peraí, será que eu vou usar na época era o Basecamp, a gente usava. Será que eu vou usar o Basecamp para o cara preencher um formulário ou eu mando um formulário impresso, né? Porque na época não tinha, tipo, o Google Docs, não era como é hoje, o Google Forms, tal, que hoje tu manda. Já facilita bem o processo. Era tudo mais difícil. Tal. Eu não sabia se eu mandava um contrato físico para ele assinar. E tu imagina o freelancer, cara, ter que fazer todo esse processo, atender, tirar as dúvidas do cara, fazer o cara preencher o formulário, assinar um contrato, pagar o primeiro boleto, tu tem que ir lá na conta bancária, conferir o pagamento do cara, eu tô falando só de um cara, só de um cliente, para daí pegar o briefing do cara e começar a campanha do cara para depois prestar relatório pro cara, que muitos ainda não conseguem gerar fazer. Resultado, tem um trabalho, tem um esforço, uma energia, né? Então, aí tu imagina, multiplicar isso por chega a 3 clientes, chega a 4 clientes. E antigamente o atendimento era só via e-mail, né? Agora hoje é muito WhatsApp, muito na hora, o cliente espera áudio. Então, assim, hoje requer ainda mais esforço, né? Imagina, os canais multiplicaram, né? E o cliente quer ser atendido por esses canais. Antigamente tinha o físico, né? Que era o pior que tem. Que era as agências tradicionais ainda fazem isso. Elas pegam um carro e vão até o cliente para entregar um relatório em PDF e explicar o que aconteceu naquele mês. A gente conseguiu não fazer isso quando a gente começou, né? Não sei se tu lembra, né? Que os clientes, eu quero reunião. Sim, e eu brigava, porque eu odeio fazer reunião, sair de casa assim, ó, como hoje, tá chovendo, tal, o cara se arruma para sair de casa, fazer uma reunião para apresentar um PDF que o cara podia ler, o PDF, entendeu? Aí a gente conseguiu tratar tudo por e-mail.
e no máximo telefone. Ainda tinha muito atendimento por telefone. Aí hoje já tem que ter atendimento ao cliente, qualidade do cliente, aquela coisa. Isso para pessoas que querem se tornar uma agência profissional, claro, né? E aí, Thiago, então, eu acho que foi por ali 2010 para 2011, quando a gente oficializou a Blueberry, que a gente estava lá no nosso... Mas você não chegou a trabalhar sozinho, né? Tipo assim, eu fazia tudo sozinho. Você já ofereceu pro Silvio, então, que é o seu cunhado, né? Aí eu considero que eu trabalhei sozinho, porque o Silvio trabalhava comigo já, ele começou desde o primeiro dia, só que o Silvio só fazia SEO. Tá. Então, a parte da agência que era o coração da agência, que era o Edwards, eu fazia inteiramente sozinho. Era como se ele fosse um freelancer, né? Era como se ele fosse, tipo, cara, vem cá me ajudar. Coisa de parente, assim. Cara, como tu chamar um primo, vem cá me ajudar e tal. Era muito informal as coisas, até porque ele não sabia no que ia dar, né? Então, era uma aposta e tal. Então, eu considero que eu fazia tudo porque eu vendia até o relatório, na parte do Edwards de tráfego, eu fazia tudo sozinho. E daí, claro... Chegou o momento, levou 3 meses para eu sacar assim. Claro, depois tu pode até entrar, eu acho que nós estamos entrando na parte da etapa assim, que quando a gente começa a pensar em empresa, né? Mas chegou o momento que eu assim, cara, eu não tô sendo inteligente. Porque se eu pegar mais um cliente, eu vou ganhar talvez um pouquinho mais, mas eu tô perdendo mais 1 hora do meu dia e as horas do meu dia estão acabando. Eu já estava trabalhando 10 horas. O cara fica esgotado, né? Ninguém coloca esse cara. Atender cliente, vender, quer muita energia, assim, né? O cara tá, tipo... Casado, né? Sim, casado, filho. logo depois, em 2012, um ano depois, eu tive a Laura. E aí tu começa a perceber que tu tá, vamos dizer assim, arranhando assim, o casamento, arranhando a tua saúde, arranhando a tua vida espiritual e tudo mais. O que acontece? Nesse momento, eu cheguei num dilema que é o seguinte, cara... Porque é aí que tá, Thiago. Eu acho que é um grande segredo. A gente tem uma resistência muito grande de contratar alguém, porque na nossa cabeça a gente só pensa no salário que nós vamos pagar para a pessoa. Que é um custo para a empresa. Que é um custo, só que a gente sempre acha que é mais pesado do que é. Toda vez que eu contratei alguém, a impressão que dava é assim, cara, eu vou quebrar. Porque eu estou contratando a pessoa, estou pagando R$1.000 para a pessoa, eu vou quebrar a minha empresa. Enquanto que a gente não percebe que a pessoa te liberou algumas horas do teu dia e tu vai passar a atender mais pessoas e esse 1.000 vai virar 5, vai virar 15, né? Então, eu vejo o seguinte, tá? Já falando, assim, contando a nossa história, mas a etapa que tu começa a perceber isso é quando as horas do teu dia começaram a acabar, tu não tá dando mais conta e tu precisa de alguém para auxiliar. Quando tu pensar assim, não tô dando mais conta, preciso de alguém, pode ter certeza que esse alguém, se ele for bem contratado, é uma pessoa que vai agregar muito à tua empresa, vai se deixar de ser realmente urgência, né? A pessoa sozinha, um freelancer melhorado, para se tornar um negócio. Então, acho que essa parte mas eu tenho um questionamento desse lado aí, sabe por quê? Eu acho que tem muito a ver também com quanto você está faturando hoje. Porque às vezes a pessoa pode estar ocupada o dia inteiro, mas ela fatura 3 mil por mês. E aí talvez não é o momento de ela contratar alguém. Talvez é o momento de ela otimizar o processo dela para entender, tipo assim, caraca, não é o momento. Alguma coisa está errada no meu processo. Porque vamos lá, eu começo como hoje um gestor de tráfego. Eu sou gestor de anúncio, eu começo a vender cliente trabalhar da minha casa. Perfeito, então eu consigo lá, vamos supor que eu cobro em média R$1.000 por cliente. Tá, vamos colocar só uma média. Aí beleza. Se eu sou um gestor de tráfego, na verdade, na minha empresa, Thiago Tesma, né, eu tenho que ser o vendedor, o cara que faz o atendimento, a finança e tal. Então, desse R$1.000, eu posso, eu tenho capacidade para atender 10, 15 pessoas. Beleza, então eu vou lá para 15 mil. Aí fechou, então 15 mil. Né? Se eu pegar eu como gestor de tráfego, sei lá, meio período do tempo, eu tenho que ser destinado tem que ser destinado à venda, talvez ao comercial, porque é muito importante para a empresa, e o outro trabalhando na parte operacional da empresa, nas contas dos clientes, para gerar resultado. E aí desse 15 mil, uma coisa que a gente sempre fez, inclusive eu e o Ramon, junto com o Silvio, a gente sempre pensou em manter o nosso custo fixo baixo. Isso é um dos grandes segredos, né? O custo fixo baixíssimo, né? O máximo que você puder, né? Para que você tenha uma gordura. Fala um pouco dessa gordura, Ramon, porque eu acho que quando muita gente hoje quer criar uma agência já devendo, quer contratar alguém já com a corda no pescoço, e aí vive correndo atrás do boleto, mas talvez antes do prazo de cara, agora eu vou construir a minha empresa, eu preciso meio que ter um colchão financeiro. Né? Eu sei que tem algumas pessoas que já arriscam mais. Né? Sei lá, eu vou indo, mas eu acho que para manter uma paz, né, para você arriscar menos, porque tudo pode dar errado. Você pode contratar uma pessoa, ela não, enfim, desempenhar o trabalho que você quer, e uma demissão custa para a empresa. Uma saída, um fundo de garantia, você tem que pagar
férias, 13º, tudo isso. Então, isso tudo é muitas vezes o empreendedor, esse gestor que virou agora um empresário, ele não coloca na ponta do lápis, né? Quando que você acha que talvez é o momento ideal, além do tempo que está acabando do dia da pessoa? Assim, tem a ver com o faturamento? Quando você começou a ver que, cara, eu tô aqui faturando 15 mil por mês, 20 mil, tá na hora de eu contratar mais pessoas. Tá, tem duas questões que acho interessante mencionar, que primeiro é o preço, né? Porque assim, o que forma o preço? A pessoa pode estar com dificuldade de planejar isso, não porque ela não tenha demanda, mas porque ela cobra pouco demais. Então, vamos supor, se eu cobrar R$50 por cliente, concorda comigo que eu vou ter que ter muito cliente para eu poder ter dinheiro para contratar uma pessoa? Mas o que acontece? Existe a curva, né? Porque é a curva da demanda. Porque o que forma o preço? Quem que diz qual é o preço do meu produto ou serviço? A demanda. Então, vamos supor, quando eu não tenho nenhum cliente, eu vou começar do zero. Se o cara me oferecer R$50, o pipoqueiro chega e oferece R$50, beleza. Eu tenho que pagar minhas contas, vai, né? Mas daqui a pouco chegou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu passo já a ver que a minha vida já está corrida demais e tal. O que acontece? Antes de contratação, tá? Teu preço tem que aumentar. Porque o que acontece? Tu tem 40 clientes, tá? E tu já tá pagando tuas contas. Para entrar o 40... Mas 40 clientes não tem como um gestor? Ou tá falando como uma agência? Não. Eu tô falando... Isso tá no geral. Simbólico. Tá, assim, beleza. 40 clientes. Poderia ser 5. O cara tem 5 clientes sozinho, tá? Ele é uma agência, ele é uma urgência, tem 5 clientes. Beleza. E ele tá, cara, das 8 às 6. Beleza? Só que esses 5 clientes, vamos supor que ele tá cobrando R$500. Perfeito. Então ele tem 2.500. Pô, peraí, 2.500 eu não consigo contratar um funcionário. Aí apareceu um 6º cliente, potencial cliente. Tu não pode mais cobrar 500. É melhor tu ficar nesse estágio que tu tá do que tu manter o mesmo preço. Sabe por quê? Porque tu tá vendendo mais uma hora, tu não vai ter tempo nem de contratar depois. Porque tu vai estar trabalhando 24 horas por dia. O que tu faz? E 500 tu vai começar a cobrar 800. Eu tô dando são exemplos, né? Essa escadinha que eu tô dando aqui é um exemplo do que aconteceu na nossa época, né? Hoje os valores são diferentes. Entrou um 7º e veio um 8º cliente. Cara, tu tá dando um resultado, eu quero tal. Daqui a pouco, esse cara tá cobrando 2.000. Tá? E aí ele tem 10 clientes, então ele tá faturando 20k. Hoje não é difícil, não é impossível um gestor, um freelancer ganhar 15, 20 mil na internet. De 10 a 20 mil, um cara bom, que é qualificado, que dá retorno. O Thiago sabe muito bem aí, né? Toda a comunidade que sabe, é tranquilo. Aí é 20 mil. Pô, cara, peraí. Mas aqui o 20 mil já começa a esgotar, né? Não, 20 mil que tu tá morto já. Já tá assim, trabalhando demais e tal. Só que tu começa a pensar assim, peraí, cara. Há um ano atrás eu tava tirando 2.500. Então, quem sabe eu posso fazer outro de mim. Então, assim, tu já usou a arma 1, que é aumentar o preço. Não é aumentar, tá? Eu não digo aumentar porque parece que é pejorativo. É tornar o preço mais justo, porque o trabalho do cara vale aquilo, ele tá dando resultado. Mas é que antes ele não vinha o preço. Sabe o cara que não sabe dar preço? Sim, normal. Ele chega lá, ele sempre dá abaixo porque ele acha que ninguém vai pagar tal. Não, cara. Tem que ter uma hora que tu vai ter... Tem que valorizar. A tua demanda começa a crescer, tu tem que começar a sentir seguro. Dizer assim, cara, eu não trabalho por menos do que isso. Aconteceu, eu até estava contando a história do Thiago ontem para um primo nosso, o Leandro, estava lá em casa. E a gente falou da questão do... que a gente não vende mais a hora do Thiago, a minha hora, e tu fez uma consultoria esses tempos atrás aí para um valor bem alto. Esse valor bem alto do Thiago é o valor que, por exemplo... Era um mês inteiro de faturamento da nossa empresa em 2011, sei lá. Entendeu? Então, o que aconteceu com a hora do Thiago? Inflacionou. Por quê? Por causa da demanda. Se o Thiago abrir a hora dele hoje, vai ter muita gente querendo contratar. Então, o Thiago pode selecionar o preço que ele cobra. E selecionar o cliente. Então, o cara que tem que selecionar o cliente até a hora que ele vai atender. Então, o cara sabe que é um caminho que ele tem para trilhar até a marca dele chegar nesse ponto. Perfeito. Então, assim, vamos supor, chegou no 20k. Opa, pera aí, cara. Quanto é que é um salário mínimo no Brasil? Vou arredondar todos os valores pra gente não ficar fazendo conta de centavo. Vamos supor que é R$1.000. R$1.000. Não, vamos supor que é R$1.000. Pô, pera aí. Se eu pegar R$1.000, eu posso, por exemplo, ir aqui na universidade aqui de publicidade, pegar alguém que quer se estagiar, um menino de 16 anos, alguém que quer... Pô, cara, eu posso treinar esse cara... passar pelo mesmo processo que eu fiz, pegar um curso como conversão extrema, né, entrar numa mentoria e tal, eu posso treinar esse cara para esse cara e eu posso oferecer para ele o dobro do que o mercado está pagando para ele. Eu posso pagar 2.000. Por quê? Qual era a conta que eu fazia? Um custo variável. Aí entra que é o custo variável, né? Se tu não tiver condição de pagar um funcionário, na verdade, isso pode ser um problema de preço
ou pode ser um problema de descontrole financeiro. Tu tá ganhando 20 mil e tu tá gastando 20 mil. Até com coisas pessoais, tá? Já tá confundindo finanças de empresa com... E isso é importante, gente. O certo é você manter o seu estilo de vida simples, né? E conforme vai crescendo o seu faturamento, você mantém o estilo de vida. Eu lembro que no início a gente ficou uns 3, 4 anos ganhando um salário mínimo praticamente na empresa. Eu morava com os meus pais, o Silvio também, então a gente poderia, né, tinha capacidade de fazer isso. Mas hoje a gente tem uma qualidade de vida superior, né, um estilo de vida superior, só que ainda é muito maior referente a quando a gente ganha. Então o problema de muita gente, eu não tenho dinheiro para contratar. É porque, na verdade, você ganhava 2 mil há um ano atrás, hoje aí aumentou o faturamento, tudo que entra de lucro para a empresa, você está gastando tudo. Aí tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que comprar aquilo, aí ferra. Então, essa gordura, né? Pô, eu tô faturando 20 mil, perfeito, mas meu salário continua 2.500. Né? Agora eu tenho gordura para contratar uma pessoa por 2 mil e mesmo se der errado para os próximos 6 meses, eu consigo bancar ela e eu não vou sofrer, porque tem muita agência que fecha a porta porque... Infelizmente, o contrato errado gera um prejuízo, o cara começa do zero de novo. E é todo aquele retrabalho, né? O cara tem que entender que, vamos supor, ele estava tirando 2.500, tá? E agora ele, na cabeça dele, se tornou uma empresa, uma agência, e ele passa a faturar 4, beleza? Vamos arredondar para 4.500. Esse 2K extra que veio, ele tem que entender que esse dinheiro não é dele, esse dinheiro é da empresa dele. E o que acontece? A pessoa começa a gastar na conta pessoal o dinheiro que é o dinheiro da empresa, que o dinheiro da empresa deve ser reinvestimento, deve ser reinvestido. Ferrou, Então o que acontece? Então assim, uma conta que eu fazia, Thiago, isso é só exemplo, tá? Tem várias linhas de pensamento de administração, era a conta que eu fazia. Para mim, no nosso nicho, uma empresa que trabalha com serviço, que não precisa produzir, que não precisa comprar de fornecedor, que é só serviço mesmo, uma empresa grande, uma agência grande, com mais de 50 funcionários, ele pode trabalhar em torno do máximo, tá? de 35% a 45% de folha salarial, beleza? Isso uma empresa grande. Se tu reduzir até uma urgência, qual é o máximo que... Eu calculo aí, cara, de 10% a 25% é seguro. Então, vamos supor, Thiago, se eu tenho 20K, vamos colocar 20%, até 20% de folha salarial, tirando o lucro do próprio dono, né, o Prolabore e tal. Isso é para eu investir num novo funcionário. Eu teria 4 mil para contratação. Se eu estou faturando 20K e eu estou tirando só o meu 2.500 mesmo de Prolabore, o sócio, sobra mais de 10 mil. Desse valor todo, ele pode gastar até 4 mil para contratar alguém. Sem ter problema nenhum. Se o cara não chegar nessa conta, a empresa dele está com algum problema na área financeira. Ele está gastando, desse 20 mil, tirando 2.500, ele está gastando a mais. Ele está gastando o dinheiro que ele está reinvestindo. Aí o cara assim, cara, mas espera aí. Eu estou ganhando 2.500, essa é exatamente o que tu falou agora. E eu vou pagar 2 mil para o cara. Só que o cara não entende que a empresa, o reinvestimento dos dois está sendo na empresa dele. Que lá na frente ele vai colher. O cara quer colher agora, o cara quer colher... em cima da pessoa agora, quer ganhar em cima da pessoa. Então, às vezes, vale até tu baixar o teu valor para 2, se tu consegue viver, e dar o 2.500 para um cara bom. Porque isso é um tempo, cara. Tu vai construir um negócio que o cara vai continuar ganhando 2.500, vai aumentar, claro, vai ganhar bônus e tal. A gente pode falar disso depois. Mas você está construindo a marca. Mas a marca é tua, depois a empresa vai ser grande. Valorizar. E aí é que tá. É o segredo da colheita e do plantio, é o princípio. Primeiro tu planta. Tu não colhe no segundo dia que tu já plantou. Tu tem que esperar maturar, porque essa é a diferença do funcionário para o empreendedor. O funcionário, ele tem que ganhar todo mês. Ele não está plantando, ele está ganhando agora, trabalhando agora para colher no mesmo mês. O empreendedor, muitas vezes, ele vai esperar 1 ano, 10 anos, 5 anos para ele colher, que é o que aconteceu com a gente. Sim. A gente ficou 5 anos ganhando um salário mínimo, né, simbólico. Eu não me esqueço, é R$800, R$500. O Silvio e o Thiago chegaram a ganhar R$400, né, de que era um salário simbólico. E hoje eles podem tirar um salário que eles desejam e não afeta, não impacta, porque a porcentagem em cima do que a gente fatura é muito pequena. Então, a gente não, por mais que a gente gaste, a gente não consegue afetar o dinheiro que a empresa tem para investir nela mesma. Não afeta mais. Só que é um processo até chegar aqui. Foi então, uns 4, 5 anos plantando aí, né? Então, assim, eu considero fundamental o quê? A pessoa chegar num valor que ela consiga, por exemplo, 20% do que ela ganha pagar um funcionário. Se ela chegar, por exemplo, eu tenho 10 mil. Beleza, então tem 2 mil para gastar com investir, eu nem digo gastar, investir no funcionário. E aí isso inclui tudo. Tu vai treinar o cara. Mas Ramon, eu vou contratar um cara de tráfego, hoje ele está cobrando 10 mil. Não,
a gente não fazia esse caminho de pegar a gente pronta. Porque pegar a gente pronta... Treina do zero. Tu vai pegar algum gurizinho assim, ó, sei lá, um menino que tu vê, um menino ou menina que tu vê que é esperto na internet, que é focado ali nas redes sociais e tal, e tu vai fazer ele passar por todo o processo que tu passou. Fazer um curso, uma mentoria, vai fazer campanhas, tu vai dar continhas pequenininhas para ele fazer as campanhas e tudo mais. Cara, quando chegar nesse ponto, eu acho que a gente até pulou aqui que a gente tá contratando já o amigo do tráfego. Na verdade, eu acho que tem que contratar o administrativo primeiro, que é o financeiro, porque daí a pessoa que é o gestor de tráfego, ele pode trabalhar no tráfego só focado 100% do tempo dele nisso e ter uma pessoa para auxiliar ela no cobrança de boleto, contabilidade, todas as coisas referentes à empresa, né? Vamos lá, ó, você é um gestor de tráfego, tá? A primeira pessoa que eu contrataria primeiro, quem? Eu contrataria um comercial. Porque eu sou um gestor de tráfego, eu gerencio as contas e eu acho que o maior gargalo de uma empresa é venda. Então, se eu tenho um cara dedicado a vender todo dia, já é um peso, porque para mim o maior peso, cara, e o maior esforço e energia, no meu caso, tem gente que é mais comercial, a pegada mais comercial. Então, para ele é melhor contratar um gestor de tráfego. Eu só tenho Tem que pegar o perfil, né? Eu tenho uma objeção com relação a contratar o vendedor primeiro, porque pode ser que o vendedor trabalha por resultado. E ele precisa vender para ele ter o resultado dele. E ele acabe vendendo mais do que a própria empresa vai suportar de demanda. Ou seja, o problema era a demanda, agora vai ter mais demanda. Para o gestor de tráfego, que é o principal cara, né? Que é o urgência. Eu contrataria o vendedor, a não ser que eu contrataria o vendedor nessa situação. Porque cada gestor tem um perfil. Se o vendedor pudesse cooperar como um assistente administrativo meio período. Então, por exemplo, cara, tu vai vender na parte da tarde, da 1h30 às 8 horas tu vai vender, só que na parte da manhã tu vai fazer as cobranças e tal. Porque tu imagina, o cara só tá vendendo, e o cara tá fazendo as campanhas, fazendo cobrança e fazendo muita coisa. Aí vai complicar. Pelo caminho mais conservador que tem eu chegaria ali nos 15, 20 mil de faturamento, tá? E contrataria um auxiliar administrativo. Por quê? Porque daí, o meu tempo que está aqui, vamos supor que eu estou trabalhando 10 horas aqui por dia, eu consigo tirar 3 horas aqui que eu estou gastando com essa... Acho que até mais, né? Que é operacional que, cara, gerar boleto, cobrar, perguntar se o cara recebeu o boleto, vamos dar relatório. Exatamente. Tipo assim, aquilo é operacional que, teoricamente, qualquer pessoa poderia fazer. Isso aí já livraria você metade do seu dia, né? Pra você focar no estratégico, focar em coisas mais importantes. Aí entra o que tu falou. Se essa pessoa souber fazer um atendimento também, fazer uma ligação e tal, ela pode cooperar, porque o que acontece, Thiago? No início, a pessoa que tu contratar, ela vai ter que ser meio que um faz-tudo junto contigo. Porque tu é um faz-tudo. O urgência ali, né? O cara que é o core do negócio, ele já é um cara que é o faz-tudo. E eu acho que o segundo cara, ele é um cara que vai ser esse que... Cara... Pô, se precisar ir no centro lá comprar papel porque faltou para impressora, ele vai. Se precisar ir lá no contador, ele vai. Se precisar ir no banco lá liberar uma senha, ele vai. Se precisar vender, passar a tabela de preço para um cliente que pediu que eu não estou podendo atender, ele vai. Então, assim, eu acho que o braço direito, cara, esse primeiro cara, ele é muito importante para o negócio. Aí depois desse cara, esse cara tá vendendo, esse cara ajudou no administrativo, eu tô tranquilo, tu vai te encher de novo, né? Vai chegar a segunda fase. Aí eu já vejo como o próprio serviço, né? A área de serviço mesmo, um outro cara de tráfego e tal. Ver para onde a empresa está precisando mais. Mas aí eu já pensaria em treinar para quê? Para que você, urgência, você está se tornando uma empresa, se torne não fique só no operacional, mas se torne um pouco mais estratégico. Senão o cara não vai ter tempo nem de pensar no negócio dele. Ele fica o dia inteiro fazendo campanha, se incomodando com o cliente, e ele não consegue nem sair para alugar uma sala maior, porque ele não tem tempo. Ele não consegue nem olhar, né? Aí eu pensaria em ter uma mão aqui, que foi o que aconteceu, né? O Thiago entrou na empresa também fazendo um trabalhinho de SEO lá, SEO, né? E aí logo depois né? ensinamos o Thiago e o Silvio a fazer tráfego. Quando eles aprenderam, não sei se tu lembra, eu passei uns clientes para ti, pro Silvio, e eu comecei a poder assim, cara, agora eu posso fazer mais venda, eu comecei a fazer mais venda e cuidar mais do administrativo. E eu lembro que é uma objeção que até tu tinha, né? Que, cara, ninguém pode fazer o que eu faço, né? E eu acho que todo gestor, assim, caraca, o que eu faço aqui, eu faço com maestria, tipo, cara, ninguém vai conseguir fazer. E aí isso limita o seu crescimento, né? Porque você não... Enfim, você acaba não contratando ninguém porque acha que ninguém vai fazer o trabalho bem feito, ou você acha que para fazer o trabalho bem feito tem que contratar uma pessoa muito cara, né? Uma pessoa que, cara, tem que pagar 10 mil reais. E não, cara, tem muitas pessoas que podem executar
e que estão iniciando no mercado de trabalho. E são essas pessoas que você deve contratar. Foi que a gente começou a fazer lá no início da Blueberry. Vamos lá. Eu saí de gestor de tráfego, né? Por que eu tenho que virar uma agência? Essa é a pergunta. Por que eu não sou um gestor de tráfego pro resto da vida? E não tem um caminho certo, né? Cada um sabe o que deve fazer. Agora, na minha visão, você não tem como escalar sendo apenas um gestor de tráfego. No sentido de, você não vai conseguir faturar 100 mil, talvez você pode conseguir. Né? E quando eu falo salário, 100 mil, R$500.000, você não vai conseguir faturar sendo gestor de tráfego. Sim, você pode ser um coprodutor, você pode ser sócio de um projeto. Mas nesse caso, eu tô falando do cara, você é gestor de tráfego e tem um problema. Thiago, mas eu tenho aqui um cliente que é muito bom, 2 clientes que me pagam um salário. Aconteceu com o gestor de tráfego semana passada que eu fiz uma mentoria no Conversão Extrema. O cara estava faturando bem, só que 80% do faturamento dele dependia só de um cara. O que aconteceu? Você come na mão do cara, né, daquele cliente, do nada o cliente falou que não quer mais, e aí ele perdeu basicamente todo o faturamento dele. Então, você dilui o risco também, né? Quando você... Thiago, hoje eu tô tranquilo porque eu tenho 4 clientes que me pagam R$20.000. Cara, não é bem tranquilo. Não é tão tranquilo assim, porque se 2 desses clientes eles saem, e isso pode acontecer, é normal no mercado, você acaba quebrando as pernas, né? Então, a pergunta é, será que eu devo me tornar? A resposta, na minha opinião, e talvez do Ramon ele pode vir discutir, é sim. Se você quer escalar e ganhar mais, faturar mais, se tornar sair de um gestor, uma agência, para uma agência de múltiplos funcionários, é o melhor caminho, tá? E não só pela questão de você... pela questão de você faturar mais, mas também de trabalhar menos ou poder escolher. Porque quando você tem uma equipe, você pode pegar, talvez, cara, vou pegar hoje a praia aqui, uma sexta-feira eu vou descansar, daqui a pouco você vai ter um filho, quer ficar uma semana off em casa. Como é que você faz tudo, presta serviço, vende? Como é que você vai ter uma semana de folga na sua vida? Então tem que colocar numa balança, né? Isso é qualidade de vida. Você tem que construir um negócio que não dependa apenas de você. Então o caminho é se tornar uma agência, seguindo aqui as técnicas de finanças para a gente não errar nesse aspecto, né? Falou do negócio importante que eu acho que eu não respondi. Que é sobre o colchão de segurança. E nós nunca... Depois eu volto nesse ponto se deve ou não. Se deve ou não, o que tu acha? Ou para quem, para qual perfil. Mas o colchão de segurança é uma coisa que até o Thiago tocou, é importante, eu não mencionei. Eu nunca dou, eu sempre posso compartilhar, eu também não gosto de dizer o que é certo e errado, eu gosto de dizer compartilhar o que aconteceu com a minha vida, e se isso enriquecer o teu caminho, o teu conhecimento, então pega o que é bom, né? Eu nunca dava um passo financeiro se eu não tivesse pelo menos 10 vezes aquele valor guardado, sabe? É como se fosse uma poupancinha. Então, assim, vamos supor, eu vou alugar uma sala lá no centro e essa sala vale R$1.000. Se eu não tiver pelo menos uns 12 a 20 mil guardados só para esse fim, eu não fazia essa... Então, eu preferia juntar esse dinheiro, né, ter um open doors maior, né? O open doors é aquele tempo que você consegue ficar sem faturar nada, né? Sem a empresa aberta, sem faturamento nenhum. Sem faturamento nenhum, aquele dinheiro que você guardou, que você vai pagar todas as suas contas, suas despesas, vai conseguir sobreviver tranquilamente por X período de tempo. Então, o meu trabalho era sempre aumentar esse open doors, esse número de meses que eu conseguia ficar sem, vamos supor que não aconteça nada, que eu não fature nada com a minha empresa, eu ainda tenho, sei lá, 1 ano, 2 anos. Quanto maior é o open doors, mais tranquilidade tu tem para contratar. Então, vamos supor, eu vou contratar aqui, contratei o Thiago na época, né? Contratar o Thiago. Por mais que o Thiago tenha falado assim, cara, eu venho de graça, eu te ajudo enquanto tu precisar, tal, mas na minha cabeça sempre tinha preocupação, um dia eu vou ter que pagar o Thiago. Então, quando eu chamei o Thiago, eu tinha nós não tínhamos um faturamento ainda que pagasse o que ele merecia, mas nós tínhamos uma poupança que eu falei assim, se o Thiago precisar trabalhar 1 ano aqui, eu já tenho meio que o valor dele salvo aqui, né? Sei lá, se fosse R$1.000, eu teria R$12.000 já antes. E eu, de fato, tinha esse valor tanto para o Thiago quanto para o Silvio. Então, assim, se eu estou numa idade produtiva, se eu sou novo, né? Eu estou aí entre 20 e 30 anos, né? Tem bastante gente freelancer bem nessa fase. Cara, eu acho que vale a pena se matar um pouco mais. Se tu não é casado, tu não tem filho, tá na idade produtiva máxima, se mata um pouco mais e junta grana, cara. Cara,
para de comer no iFood, para de gastar um carro. Propaganda contra o iFood. Isso. Não, tô falando nessa fase da vida. Depois ele vai gastar, mas para de comprar calota de carro ali para, entendeu? O pessoal do bairro achar valorize seu dinheiro. Cara, pega, guarda o seu dinheirinho ali e tal, guarda, põe numa, né, se você não sabe investir, põe numa renda fixa aí que só proteja a inflação, já tá de bom tamanho. Para quê? Para que quando você venha contratar precisa contratar alguém ou alugar uma salinha em algum lugar, tu assim, ó, cara, eu tenho 1 ano para frente de garantido. Eu tenho 2 anos, posso trabalhar 2 anos, tal. Então, esse colchão de segurança aí eu quero deixar bem claro. Eu nunca contratei uma pessoa se eu não tivesse, tipo assim, ó, não tenho dinheiro do salário dele ainda e eu vou contratar no susto. Eu nunca tive essa... Eu sei que tem gente com esse perfil, respeito, mas eu sempre fui muito conservador nesse quesito. Eu prefiro me matar, trabalhar sozinho, do que eu ter uma conta que eu não tenho como pagar. Se eu parasse de trabalhar hoje, eu não tenho como pagar. E aí a pergunta segunda era se eu devo ou não. Né? Eu devo ou não criar uma agência? Eu não posso ficar como gestor de tráfego a vida inteira e ganhar um bom salário? Beleza. Os meus 2 centavos para essa questão é assim, se eu devo avançar ou se eu devo permanecer. Eu vejo que isso está muito aliado ao perfil da pessoa, né? Se a pessoa, ela tem um perfil, por exemplo, mais assim... Tem gente que tem um perfil, por exemplo, eu quero ser um perfil, digo até um propósito, um objetivo na vida. Eu quero ser um gestor de tráfego de luxo, tá? Eu quero ser tipo assim, sei lá, o Giorgio Armani do gestor de tráfego. Eu quero ser a Ferrari do gestor de tráfego. O que é isso? É o cara que... E o Thiago sabe, tem gente assim no mercado, o cara que pode cobrar 50 mil... para trabalhar ou para uma empresa ou para infoprodutores grandes e tal. E ele é muito procurado, tá? O Thiago tocou num ponto certo aí, que é o quê? Que é o risco, né? Eu sei que os caras que são bons mesmo, eles nunca tem gente que não esteja procurando eles sempre estão sendo procurados, mas é um risco de você depender de um valor alto, uma porcentagem alta do teu receita, de poucos players. Mas é um caminho que muita gente gosta, Thiago. Né? Então a gente tem que dizer que é possível, né? É possível. O Thiago hoje até poderia parar tudo que ele está fazendo e se tornar um cara assim, né? Como hoje nós temos vários grandes players no mercado que o cara pode cobrar 50, 100 mil para fazer ponto positivo. Ponto positivo é que a tua hora é muito valorizada. Tu pode trabalhar 1 hora no mês que tu pode tirar 4 semanas de férias, trabalhar 1 dia. Ponto negativo é o risco, é a dependência de uma só pessoa, né? E tem o cara que não é tão Ferrari assim, né? O cara que é só um carro popular, vamos dizer assim, que ele também é muito feliz. A gente tem que respeitar a felicidade das pessoas, né? De ter 20 clientes, cara, e é isso que ele quer da vida. Cara, eu trabalho aqui em casa, eu pago o meu imposto aqui, pago a minha previdência, se acontecer alguma coisa comigo, eu não tem problema eu viver de R$1.500, R$2.000. Eu quero trabalhar aqui no apartamentinho da minha mãe, eu tenho 20 clientes, se eu ganhar R$10.000 por mês, eu tô feliz. Então, eu recomendo que esse cara realmente não abra empresa, porque não é para ti. Tu não tem essa visão estratégica, essa ambição, tal. Cara, não faz. Aí fica no nível que tu tá, tenta, claro, fazer uma carteirinha fiel de clientes, dando resultado sempre, estudando, isso é claro, né? O ponto negativo disso é a escravidão, que é o que o Thiago até falou. Tu é escravo de ti mesmo. Tipo, tu não vai poder tirar férias. Eu me lembro que quando eu estava nessa fase da vida na Blueberry, né, a gente era em uma empresa, mas a gente ainda tinha mentalidade de urgência, tipo assim. Sim. E eu era, tipo, a gente já faturava, sei lá, mais de 20, 30 mil reais e eu ainda atendia, o dono da empresa estava atendendo o cliente e eu lembro que no dia do nascimento da minha filha, aqui no hospital, eu recebi uma ligação de um cliente maior, tu lembra bem o nome do cliente grande que a gente tinha, o maior. E ele, meia hora antes de eu entrar na sala do parto ali, ele me liga querendo suporte para a campanha dele e tinha que ser naquele momento, cara. Minha filha ia nascer. Eu tive que dizer, cara, nem que eu perca essa conta e tal, mas, cara, minha filha tá nascendo agora e nada é mais importante que isso. Tu vai ter que esperar pelo menos até amanhã. Hoje nem, mas tu vai chegar em casa, tu não pode dar uma olhadinha. Não, cara, hoje o dia é dedicado a elas duas, né? Sim. E foi isso que aconteceu e ele depois até pediu desculpa para mim e tal e continuou cliente da gente, né? Quando a pessoa tem 20, 30 clientes, é uma agência, ele tem esse risco de ser o escravo dele mesmo, tá? Então ele não vai poder viajar, tirar 2 semanas de férias, esquece isso, por quê? Porque a campanha vai estar ativa, cara. Tu vai estar trabalhando na praia,
Trabalhando não, tirando férias na praia, enquanto a campanha do cara lá parou de converter, ou deu um pau, alguma coisa assim. Você nunca vive em paz, eu acho, quando você vive... Eu acho que... Por isso que eu acho que abrir uma agência foi o nosso caminho e é o melhor caminho. Porque hoje a gente está gravando podcast e a empresa está rodando. Né? A gente pode pegar... Eu fiquei, por exemplo, ano passado, 2 meses e meio nos Estados Unidos viajando, enquanto o Ramon já fez outras viagens também. Então a gente tem essa tranquilidade, porque no fim não é só o dinheiro, né? O fim às vezes você vale a pena ganhar um pouco menos, mas ter uma liberdade, né? E viver a sua vida, do que apenas ficar trabalhando por dinheiro. Não quero contratar ninguém, eu quero que seja tudo pra mim, e tudo complica. Inclusive, aí entra também a questão de sócios, né? Porque muita gente pergunta pra mim, Thiago, será que vale a pena ter sócios? Tem gente que odeia a sociedade, né? Cara, sócio é horrível, não vale a pena, e isso impede o crescimento da pessoa, eu acredito, né? Como também tem gente que, cara, ama ter sócio e aí criou o projeto, né? Quando eu digo matam, quer dizer que é obrigado a ter sócio, cada um sabe o que faz a vida, mas na minha visão, pode chegar um momento em que você encontra bons funcionários, aqueles caras que realmente vestem a camisa da empresa, estão investindo, estão se doando para a marca, você vê que, cara, não vale a pena perder eles, são pessoas raríssimas, né? Eu digo assim que talvez de cada 100 pessoas, tu vai achar uma que é super rara, que é íntegra, honesta, quer ver o seu crescimento, quer crescer junto contigo. E aí você pode, querendo ou não, dar um percentual da sua empresa para ela, porque vai valer a pena, né? Vai valer a pena. Enquanto você descansa, o seu sócio pode tomar conta, enquanto você está trabalhando, enquanto ele descansa, sabe? Aquela coisa. Então, é um casamento, né? Um casamento ele pode ser ruim, como pode ser bom, depende das pessoas que estão envolvidas e também dos acordos que foram propostos, né? Esse aí, ó, porque aí isso é interessante, ó, porque tu deu o ponto positivo e o negativo. Agora tu deu um negativo. Se tu pegar, por exemplo, o cara é urgência, vai ter prós e contras. Se o cara pegar o seu urgência com mais um amiguinho para ajudar ele, mas ele não quer empresa, ele só quer trabalhar assim com o mínimo possível, vai ter pró e contra. E se ele quiser montar uma empresa, também vai ter pró e contra. E isso que é importante entender, que não há um caminho que vai servir para todo mundo. Exatamente. Isso é perfil. Então o Thiago aqui ele contou o que é o bom da empresa. Cara, a empresa tem vários pontos positivos. Por exemplo, eu tenho uma equipe. E agora eu posso me mover mais pro lado estratégico. Ao invés de eu ficar lá, abrir a conta de AdWords do zero para um cara que vai botar R$100. Não, cara, agora eu posso pensar em coisas grandes, eu posso me dedicar a uma mentoria, em levar a empresa para um determinado lado. Não necessariamente eu preciso estar ali no operacional. Aqui vem o outro ponto, né? Eu não preciso estar no operacional, eu tenho uma equipe que, não só pela questão de férias, mas por tudo. Tipo, eu posso, né, como é o caso assim... da Blue, a gente tá construindo a nova sede, a gente está pensando em fazer em outros projetos para a empresa e tal, que se nós estivéssemos lá no operacional, nós nunca estaríamos pensando nisso, nós não teríamos nem tempo de se envolver com essas coisas, né? Então, aí vem, qual é o ponto negativo? Pô, Ramon, então se eu vou ganhar mais, se eu vou ter uma equipe trabalhando para mim, eu vou poder ter todas essas possibilidades, tirar férias e tal, qual é o problema? O problema é uma coisinha chamada sócio. Né? Ou uma coisinha chamada funcionário. Porque nada disso aqui é a mil maravilha. Então, por exemplo, cara, para mim, sócio é igual a day trading. Tá? Para mim deu certo, mas eu não recomendo para ninguém. Tá? É isso aí, beleza? É igual a day trade. Cara, day trade é o seguinte, 99,99% das pessoas vão perder dinheiro. Mesmo se eu ganhar. A porcentagem continua. 90% dos sócios vocês chamavam ser ruim. 95%. Eu tive sócios... Não estou dizendo que o sócio era ruim, porque às vezes eu era ruim para ele também. Não estou dizendo que eu era o certo, mas estou dizendo que a união não dava certo. Então, assim, 90% das vezes não vai dar certo. Agora, se você encontrar dentro desses 10% uma parceria que deu certo, como o Thiago falou, que é um casamento, vai ser uma bênção no negócio do cara, sabe? Mas eu não tô dizendo assim, arruma qualquer sócio aí que cara, vai dar ruim. Cara, pra mim, sócio é igual casamento. Então, antes de casar, você tem que namorar. Né? Então, assim, a pessoa tem que trabalhar na sua empresa, trabalhar com você um bom período pra você conhecer. Porque uma coisa, nossa, aquele cara é bom, aí ele é sócio, aí, cara, tudo revela, né? Tem sócio que olha o tênis que o outro comprou, quer comprar igual, sabe? Aí já começa, ele até pode ser um bom funcionário, isso não significa que ele vai ser um bom sócio. Então, o que a gente percebeu? Cara, que nós precisamos trabalhar com a pessoa por muitos anos
para identificar que ela sim pode se tornar um sócio, né? Então, o erro de muita gente é no desespero, contrata um funcionário, tá? Ou até no desespero, né? Porque, cara, não tem como atender. Então, cara, você quer ser meu sócio? Sem e aí contrato, depois você desvincular. Sem contrato, sem dar um contrato. Porque tu pode se tornar sócio de um cara e assinar um contrato dizendo, cara, por 4 anos tu vai trabalhar aqui, ganhando só um salário sem porcentagem de lucro nenhum, que é o pagamento da tua parte da sociedade. Ou a não ser que depois de 4 anos, sei lá, a negociação for o cara entra comprando mesmo em dinheiro uma parte da sociedade, porque ele está provando que ele realmente está ali no negócio. Mas a pior coisa é, como o Thiago falou aqui, você chamar alguém que não está preparado, não tem a mesma visão que a sua, alguém volátil, né? Que de repente vem, conversa contigo, aí chega em casa, conversa com o pai, com a namorada, com a mãe e já vem muda. Com outra ideia. Pô, cara, eu acho que eu vou tocar sozinho um negócio pra mim, blá, blá, blá. Porque as pessoas não percebem também, Thiago, que se ganha mais trabalhando em conjunto. Eu ganhei mais dinheiro com o Thiago e com o Silvio de quando eu trabalhava sozinho. E trabalhando menos. E o Thiago é a mesma coisa. Se o Thiago tivesse 100% a regra sozinho, cara, não adianta. 1 mais 1 igual a 3, né? Sinergia. Sinergia é importante. Então, assim, ó, só pra fechar esse assunto. Identifique qual é o teu perfil. O que você quer da vida? Você quer trabalhar no seu quartinho, no seu apartamento, ou numa praia, tal, você mesmo? Beleza. Então você não vai ter empresa. Você vai ser um cara, um freelancer, você vai ter uma urgência e tal. Ah, não, Ramon, eu quero ter eu e mais 2 funcionários, mas eu não quero ter empresa grande e tal. Beleza. Agora, Ramon, eu sonho em ter uma Blueberry. Eu quero... Cara, eu sou empreendedor, cara. Eu quero ter 100 funcionários, 200 funcionários. Aí 300. Siga a agência, cara. Vai firme. Aí tem... Sabe por que muita gente também não quer crescer? Um freelancer não quer abrir uma agência? Que era o questionamento que eu me fazia, né? Até acho que o Ramon já teve esse pensamento. Que, cara, eu não quero criar uma grande agência porque vai dar muito trabalho. Olha que loucura. Quando você é pequeno, você gera muito esforço para pouco resultado financeiro. Isso é normal. E aí você pensa, nossa, imagina se eu tenho 10 vezes mais clientes do que isso, 20 vezes. Na sua cabeça, você tem que trabalhar 10 vezes mais, 20 vezes mais. E na verdade, não. Quanto mais você cresce, menos você sai do operacional, aumenta a responsabilidade, obviamente, porém você trabalha menos. Né? Hoje eu tenho a possibilidade, eu faço isso, eu trabalho meio período, só que quando eu trabalho, obviamente, eu trabalho de verdade. Mas antigamente eu trabalhava de manhã até a noite, cara, direto, e eu ganhava bem menos. Então, qual é a grande sacada? E esse questionamento foi, inclusive, lá em 2020, no falecido Clubhouse. A gente estava numa discussão lá, não sei se vocês lembram do Clubhouse aí, a gente estava numa discussão, e aí eu estava num grupo onde o Eric estava falando, né, o Érico Rocha, e ele estava, cara, com muitos funcionários, e eu na época falei assim, eu não quero crescer mais a minha equipe aqui do Conversão Extrema, porque, vai dar mais trabalho, vai, sabe, vou ficar, tá bom esse faturamento, esse lucro. E aí o Eric falou, cara, o que uma coisa tem a ver com a outra? Né? O fato de você crescer a empresa não significa que você vai trabalhar mais. E a mentalidade era essa, eu não queria contratar mais para gerenciar mais, aquela coisa toda. E hoje a empresa cresceu, né? Eu mudei a mentalidade e hoje eu trabalho menos do que antes, mas de maneira mais certeira, né? Onde eu gasto energia em lugares que vão trazer mais retorno para a empresa, ao invés de gastar na parte operacional, até colocar um compromisso na agenda. Hoje eu tenho até pessoas que me ajudam, me auxiliam nisso. Então, qual é a grande sacada? Se você tem uma missão de crescimento, cara, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero criar uma marca, eu quero criar uma empresa, ótimo, isso não vai dar mais trabalho, você vai trabalhar de maneira inteligente. Óbvio, vai ter que ralar, vai ter que trabalhar, vai ter que contratar certo, vai passar por traição, vai passar por sócio insatisfeito, se tiver, por funcionário que vai querer montar uma empresa igual a sua, cara, isso vai passar, todo mundo passa por isso. Isso é o que o empreendedor passa e às vezes não é falado abertamente. Mas a real é que vale a pena. Se você quer crescer, não acha que, sabe, cuidado com as suas desculpas. É isso que eu quero falar aqui. Eu quero ser pequenininho porque eu dar no trabalho. Mentira. Eu quero não sei o quê porque o que eu ganho também aqui já é suficiente. E tudo bem, se você ganha hoje é suficiente, mas talvez com mais dinheiro você pode gerar mais impacto, se não, obviamente, trabalhar sua vida pessoal, aquela coisa toda. Então, são discussões profundas sobre o caminho que você vai chegar, vai levar a sua vida. Mas a questão é, nem tudo que nós pensamos hoje é 100% verdadeiro. Né? Naquela época, olha, Ramon, hoje nós temos aqui na Blueberry 55 funcionários. Quando a gente tinha 5, a gente gastava energia, se incomodava muito mais do que hoje. E eu sei que a gente chegar a 200 funcionários, a gente vai se incomodar menos do que antes. Por quê? Porque começa a ter líderes, gestores, pessoas que auxiliam na gestão. Então, sabe, esse é o objetivo que talvez você pode colocar na sua vida para alcançar o resultado financeiro que você quer.
Show de bola. Então, Ramon, próxima etapa agora é o seguinte. Sou um gestor de tráfego, sou minha agência, agora eu quero realmente criar uma empresa. Dicas para novos empreendedores. Tá? A gente já falou algumas aqui. Primeiro, a gente falou sobre contratar certo. Essa é a primeira dica. Cara, eu tenho que contratar uma pessoa certa, porque assim como um sócio, né, tome cuidado com o sobrinho, com o primo, porque o cara é gente boa apenas, né, o cara enrola. Eu acho que olhar o histórico, o que facilitou a gente na contratação no início, isso é importante falar, né? Foi que a gente está numa igreja e na igreja você conhece muitas pessoas. A gente olhava algumas pessoas servindo na igreja, comprometidas, íntegras, honestas, e a gente ia lá e via o salário e a gente poderia pagar. Então isso auxilia, né? Uma outra coisa que a gente fez na época também foi criar um formulário no Google Forms, abrir lá no nosso site vagas em aberto e todo dia chegava organicamente leads, né? Leads de pessoas que gostariam de trabalhar com a gente, até com uma faixa salarial, com algumas informações. Então, você não pode contratar no desespero, né? É bom já ter, assim, um banco de dados. E a gente já contratou errado também, né? Já aconteceu, cara... Você quer falar um pouco sobre isso? Não. Contratação, demorar nisso. Isso, é a lei, né? Nós temos a frase, aquele princípio que a gente adotou até, que é nunca contratar rápido e demitir devagar. A demissão tem que ser rápida isso aí. E a contratação devagar. Então, assim, ó, o que acontece? Uma dica, só para entrar em contratação, né? Uma dica é o seguinte, nunca ir atrás de pessoas só quando precisa. E sim, tu ter uma filosofia da empresa que ela já recebe informações de pessoas permanentemente, sabe? Ela tem uma cultura de entrevista permanente, de pessoas, até tu ter uma pessoa, claro, responsável que possa ir na universidade, que possa ir lá nas empresas que... Tu já ter uma cultura, no nosso caso, o que nós fizemos na época foi abrir um Google Drive, deixar no site, a gente anunciava na rede social... Cara, e mesmo quando não estava precisando. O que acontece quando tu precisa? Tu tem ali, que aí vem a dica, nunca contrate o primeiro que aparece. Nunca contrate assim, nossa, a filha da cabeleireira ali da esquina, ela falou que... ela é dedicada. O empreendedor, eu ouvi muito isso, ele é bom, ele acorda cedo, cara, ele é... E aí tu assim, ó, beleza, não. Você tem que ver se a pessoa é adequada para aquela função. Então vai contratar alguém pro AdWords para te ajudar. Pô, o cara nunca leu um gráfico. Pega aí o gráfico do Covid, por exemplo, e diz assim, cara, o que tu entende desse gráfico aqui? Tá melhorando ou piorando as coisas? Faz essa pergunta, porque o cara vai estar lidando com gráfico de AdWords, com gráfico de clique, de conversão. O cara tem que ter uma mente mais matemática, mais analítica e tal, né? Que foi o meu erro, né? Eu contratei um artista plástico para fazer AdWords, né, cara? Aí o cara lá que a mente dele é na filosofia lá de Platão, lá na Grécia clássica. Não ia dar conta. E aí o cara, mais analítico, e a gente querendo falar de matemática, o cara tava lá pensando na 2.400 anos atrás. O que é uma pessoa muito boa para fazer outras coisas, mas não AdWords. Então o AdWords é aquela pessoa fuçadora, cara. O cara que pega um painel, aprende... eu não tenho TikTok. Em 5 minutos a pessoa tem a conta do TikTok aberta, sabe mexer em tudo, sabe quem tem, quem não tem, já tá seguindo, já tem seguidor. Essa pessoa rápido de internet, assim, que é rápido, essa pessoa ela é um bom perfil. Junta uma quantidade de 20, 30, 40 candidatos, vai entrevistando, cria um processo para você chegar nos finalistas, dá prova. E outra, não contrata, é experiência. Cara, em 2 meses a gente pode contratar, acho que é 3 meses a experiência, não sei, 45 dias, se eu não me engano. Cara, dá desafio, né? Eu lembro que o Thiago dava o desafio quando a gente foi contratar para a Aprenda Pirando, nós dávamos o desafio para a pessoa por e-mail, para a gente nem se preocupar em botar a pessoa para dentro para fazer. Não, cara, faz um desafio, me entrega isso, me entrega aquilo. E ali tu já começa a testar uma pessoa que pode ser um bom funcionário e pode ser futuramente até um parceiro dentro da empresa, alguém que vai ser um líder ou até mesmo, quem sabe, futuramente um sonho distante, mas não impossível, de ter uma participação na empresa, quem sabe, né? A gente achar pessoas assim. Então, não contrate rápido, esse foi o maior erro que eu já cometi, e não demitir rápido, foi o erro que eu cometi, que é demitir devagar, que é o quê? Sempre tem vagas em aberto. Exatamente. Tua empresa está precisando, sempre tá. Mas eu não vou contratar agora. Preenche aqui, mas eu tô precisando. Vem. E aí, na hora de demitir, é o quê? Cara, tu percebeu, né? Eu sempre acho que foi o... Não, a gente assistir, né, cara? Cara, eu não lembro
quem foi que deu essa palestra, enfim, para eu poder honrar a pessoa e dizer o nome dela, mas nós temos o funcionário A, o B e o C, né? O A é o Pelé, é o Messi, né? O Ronaldinho é os funcionários que são top. O B é aquele funcionário que faz o trabalho dele, sabe? Das 8 às 6 da tarde. Então ele chega às 8, tá em ponto, ele não perde, não fica doente, o cara é bom. O nome já diz que é B. É bom. E C é aquele cara assim que tu releva, sabe? Aquele que tu chega na empresa e tu não quer nem cumprimentar, que tu já sabe que esse cara aqui é a tua, tranqueira. Mata serviço. E aí o palestrante, né, o professor, enfim, ele perguntou qual é o pior funcionário que tu tens aqui. Aí normalmente a gente diz que é o C, né? E o pior é o B. Por quê? Porque o A, tu já sabe que ele é bom. O A, tu já sabe que tu não vai demitir ele e ele que leva a empresa nas costas, tá? O C é aquele cara que tu já sabe que é ruim. Tem a certeza que vai demitir já. Tu tem certeza que cara, uma hora ele vai, sabe? Ele vai e não tem, cara, ele vai e vai feliz. Tu vai feliz, ele também não suporta trabalhar pra ti e tá todo mundo feliz se esse negócio ser desligado aqui, ser desconectado. E o B é aquele cara que ele é um medíocre, né? Ele é um medíocre no sentido de média mesmo, né? Ele é médio. Só que ele tá tirando o lugar do A. Poderia ter vários A no lugar dele. Tu poderia ter vários A, que demora um pouco mais pra achar, mas tu acha que é o cara que realmente... Eu não digo A, assim, fazendo um juízo de valor da pessoa, se ela é boa ou má, não é nessa questão. Eu tô falando em relação ao trabalho mesmo que ela desempenha, né? Um A, pode ser que esse B seja um A em outro lugar. Sim. Né? Sai da agência, vai trabalhar num outro ramo e o cara voa. Mas eu tô falando no teu negócio. Então, o B, cara, o Thiago, por que ele é perigoso? Porque negócio de colocar o Pelé jogar vôlei não ia dar certo, né? Não, então, é tipo assim, não quer dizer que o Pelé é ruim, né? É que ele tem que jogar a pessoa na pessoa certa, no lugar certo. Porque né? assim, ó, qual é o problema do B? Às vezes, botar o B em outro lugar na empresa, às vezes o cara tá lá no AdWords, mas ele pode ser um bom comercial. Pode trocar, entendeu? A pessoa pode ser boa. Mas qual é o maior perigo do B, Thiago? O maior perigo do B é que você fica mantendo ela pensando que o dia vai virar. O B nunca você não demite. Esse é o detalhe. Esperança. Por quê? Porque você chega aí e fala assim, pá, por que tu não troca essa pessoa? Não, ele não me incomoda. E aí que tá o problema. Ele não incomoda, mas ele também não dá o resultado que um A ou o próprio B+, poderia dar, né? Então... Cuidado com o B. Exato. Contrate A. E o B, de repente você tem B, que são pessoas boas, tá? Que estão no teu negócio e você pode trocar de lugar. De repente esse cara, pô, cara, em vez de tu fazer vendas, faz administrativa. Às vezes o cara não tem nada a ver com vendas, você tá aí forçando, troca o cara. E o C, mano, C é tchau. Então assim... Não pense duas vezes, né? Não pense duas vezes. Cara, olha, eu não lembro, eu tô até recordando que tanta gente que a gente contratou e trabalhou de um C virar um B ou virar um A, cara, um C é C... O A e tem aquele B que também não. Eu acho que já consegue identificar em 3 meses, 6 meses o perfil de cada um. E tem muito A aí em empresas ruins, empresas que não valorizam, empresas que não, sabe, e que você pode resgatar, investir nessa pessoa, crescer enfim, e multiplicar o seu resultado. Eu acho que, inclusive, a gente, né? Quando eu comecei lá na Blueberry, eu tinha uma agência. Eu tinha um estúdio de música. Então, eu talvez era o cara A, né? A gente, todo mundo se perguntava, todo mundo é A, né? Ninguém é C. Mas quando eu peguei o AdWords, eu realmente, cara, estudei e fui a fundo. Só que eu tava no lugar errado. Então, eu não tava no estúdio de música, já não era aquilo que sabe, tava me chamando. Então, quando eu descobri algo que realmente, cara, encantou meu coração, eu me dediquei e fiz. E por isso que eu fui crescendo na empresa. Então... É isso, cara. Se você talvez não tá crescendo na empresa há muito tempo, talvez você é o C ou B, né? E você não sabe. O teu estúdio só não foi pra frente, porque tu poderia manter o estúdio se tivesse um A lá, vamos supor, né? Verdade. Um A sendo sócio teu, mas quem que tu contratava? O C. Porque era mais barato, aquela coisa. Exato, mas e outra. E no final sai mais caro. Era o primeiro que aparecia e tal. Então nunca faça isso, cara. Não vale a pena, tá? Incomodação depois de contratar um C. O 2 aqui que a gente falou foi o colchão financeiro. Então, ser organizado, e isso aqui raramente se encontra, porque, enfim, tem vários alunos que acompanham no Colchão Extrema, e raramente, cara, quando o cara aumenta o seu ganho como gestor de tráfego, ele gasta tudo que tem. E aí perde aquele cliente, tá no vermelho, não tem mais dinheiro pro tráfego, não tem mais dinheiro, né, para conseguir clientes, aquela coisa toda. Então, tem um colchão financeiro na hora de contratar a pessoa, porque isso faz total diferença. E uma outra dica também é a questão do emocional, tá? Ramon, se tiver outra sugestão para quem está começando uma agência, né? Lembrando aí do seu passado, né?
vai contando. Eu tô contando aqui as minhas experiências. O que é o emocional, cara? É que eu vejo que para você ser um empreendedor de sucesso e dono de uma agência é um empreendedor, você precisa controlar suas emoções, né? Não levar para o lado pessoal muitas vezes, saber separar entre o que é pessoal. Às vezes tu é amigo de uma pessoa, mas ela é um péssimo funcionário, uma péssima funcionária e você não consegue demitir. Já aconteceu com a gente. Caraca, pô, ele é tão legal, tão gente boa, ele faz rir, todo mundo ri, conta várias piadas, mas o cara é ruim. Então você não sabe separar. O controle emocional é tipo, cara, você vai passar por clientes insatisfeitos, por funcionários insatisfeitos, não leve para o lado pessoal, né? Saiba desligar da empresa no final de semana, cuide da sua saúde emocional, porque eu não vejo hoje empreendedores que alcançam grande sucesso na vida se ele não tem um controle emocional. Ele briga com facilidade, ele mete a bronca no funcionário, ele não valoriza o funcionário, ele não valoriza a sua equipe, não valoriza o seu cliente, ele está sempre descontrolado, inclusive Provérbios fala, né? Inclusive o controle... Para controlar a ira, sabe? O descontrole, lembrei só, o descontrole emocional que a gente tinha, né? A gente tá contando exemplos da nossa vida. Sim. Que era quando, por exemplo, cara, a gente estava faturando bem em 10 meses, e aí num mês determinado não faturava. Cara, parecia que a gente nunca tinha faturado bem na vida. A gente pega aqueles pontos negativos da empresa, cara, e acaba trazendo pro pessoal, pro emocional, leva para casa, não dorme, machuca a saúde. Então, acho que, cara, eu acho que uma boa terapia, você fazer parte de uma comunidade, de uma igreja que você possa pedir conselho, caminhar dentro de mentorias também, que você possa estar chorando os seus problemas. Cara, meditar é muito bom, cuidar da saúde, fazer exercício físico, jogar futebol, né? O Ramon joga 4 vezes por semana. Não, tá? Exato, e eu não abro mão disso. Por quê, cara? Porque assim, a vida do ser humano tem que ser equilibrada, cara. Tem que ter equilíbrio. E outra, a gestão das emoções, uma boa parte da falta de gestão de emoção das pessoas é a falta de equilíbrio que as pessoas têm na vida. Elas estão sempre, às vezes, pessoa muito negativa, muito positiva, ou muito inocentes até para certas coisas, agem mais com o coração, que nem a gente, assim... O cara contava piada boa, só que o trabalho dele era uma piada. A gente não sabia separar, sabe? Então, assim, nossa, cara, ele é tão legal. Quantas decisões a gente faz na vida, assim, dizendo que a pessoa é tão legal, a pessoa tá ferrando a gente com aquela atitude, né, infantil, imatura e tal. E detalhe, né, piadas são boas, tem o seu lugar e tal, e eu acho que até no ambiente de trabalho isso alegra o ambiente, não vai proibir assim, uma pessoa de ser feliz no trabalho, nem nada disso, mas a gente não pode agir com o coração quando a gente tá trazendo questões assim que são realmente de negócio. É óbvio que você vai agir com o coração quando você está lidando com um ser humano, você vai ser uma pessoa justa, uma pessoa equilibrada e tal, mas você não pode, por exemplo, estar usando o coração quando você abre uma planilha, vê um resultado, quando você vê que uma pessoa realmente não quer aquilo e você tá lá, não, tadinho. Né? Eu acho que você tem que, quando contratar um funcionário, que é o que a gente faz, nós temos KPIs que falam, né, que são métricas, indicadores, em que nós possamos cobrar da pessoa, né? Porque se você não tem essas métricas, independente do que ela faz, você não sabe se ela está desempenhando um bom trabalho ou não. Então vamos lá, vamos supor que eu contratei o Ramon aqui para gerenciar o meu Instagram. Que indicadores, e pergunte para a pessoa isso, eu faço isso, que indicadores eu posso cobrar da pessoa, do Ramon aqui, que ele está desempenhando um bom trabalho? Talvez número de engajamento, número de seguidores, número, sei lá, de vendas que vem pelo Instagram, enfim, aí, cara, então defina as metas e fala, cara, me traz essas metas aqui que a gente vai estar feliz. Se ele não bate essas metas, por mais que ele seja um cara gente boa, legal, cuidado para não ter essa pessoa que tá tampando o furo lá na sua empresa. E aí isso é um problema, né, cara? Tapa furo é um problema na empresa. Porque você poderia contratar outra pessoa que é um A para executar e ter esse resultado. Então vai separar a parte emocional da parte analítica. Se ele não bater o resultado, ótimo, cara. Pô, você é uma boa pessoa, tal, né? Nós vamos demitir você, tal. E a gente demorava a fazer isso pela emoção. Né? Você pegava a pessoa, o cara era ruim, ficava 3, 4 meses, piorava toda a empresa. E aí hoje mesmo não tem conversa, né? Se a pessoa não é boa para aquela função, ou para nossa empresa, não quer dizer que ela é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa boa para empreender, até para a própria pessoa, né? Porque a ela pessoa não vai desenvolver. Ela não vai desenvolver, ela poderia estar em outro lugar desenvolvendo, ou em outra função, enfim. E o emocional também, não só essa questão de tratar com funcionário, mas também a nossa vida pessoal, né? Que a gente tem discutido bastante. Eu lembro que, cara, a ansiedade pega muito. Quando você tem um descontrole financeiro, tá tudo errado, aí você morre ansioso.
Sim. Você vai dormir, você não consegue dormir. Então, sim, por isso que a finança organizada te dá tranquilidade. Sim. E nada paga o seu sono, cara. Nada paga. Você pode comprar o melhor colchão, mas nada paga o seu sono. Então, cuide das suas emoções, da sua vida pessoal, espiritual, porque o empreendedor de sucesso, ele tem isso como característica aí para faturar mais. Uma outra coisa que a gente falou aqui é deixar o custo baixo, sempre. Né, manter o teu estilo de vida baixo em relação aos seus ganhos. O da empresa também, né? O da empresa e o seu, né? E o da empresa. Fechado. Nossa, não é porque a empresa está faturando bem que você tem que gastar bem também, porque está faturando bem. Você vai gastar naquilo que, assim, cara, eu acho assim que... E ter metas financeiras, né? Tipo, bem claras. Tem. Eu acho que pode entrar até aí na organização financeira, que é o quê? Priorização dos gastos. Cara, eu sei que eu tenho que comprar uma geladeira aqui para a cozinha da empresa. Tô dando um exemplo. Poderia ser um ar-condicionado e tal. Cara, qual é a urgência disso? Eu tenho dinheiro guardado. Será que eu ter agora essa geladeira vai retornar em produtividade para a empresa ou em conforto? Ou esse valor está me dando mais tranquilidade se ele tiver investido lá no banco, lá esperando a hora certa de daqui a pouco, pô, eu precisar ampliar essa sala aqui e tal. Então, o que eu vejo, Thiago? Que as pessoas, elas dão... Nós também, às vezes, damos muito passos errados que vai dinheiro, sabe? Então acaba bagunçando o planejamento. Então tu tem meta, o interessante, a gente tem meta financeira, as pessoas batem facilmente metas de vendas, batem facilmente metas de faturamento. O que elas não batem é meta de custo, de chegar a um determinado custo variável ou despesa, né, da empresa. Então eu vejo assim que ter essa organização e uma priorização, por exemplo, pô, a empresa precisa de um carro porque isso é porque todo mundo vem com opinião. O comercial vai pedir coisa, o técnico vai pedir coisa, eu quero um computador melhor, eu quero mais monitor. Se tu fizer tudo, tu pode pegar e fazer, né? Eu tinha lá um documento meu, por exemplo. Pô, eu tenho que aumentar o salário do fulano, tenho que comprar um carro, tenho que ter uma geladeira, tenho que fazer uma cozinha, tem que isso. E aí tu pega e faz uma hierarquização, né? Qual é do mais emergencial pro menos, e aí diz, não, cara, beleza, nós vamos comprar a geladeira, mas vai ser daqui a 1 ano. Uhum. Por quê? Porque eu não quero que o meu Open Doors diminua. Eu estou querendo que o meu Open Doors aumente e que o conforto da empresa vai aumentando, mas o Open Doors aumentando junto. Então, hoje as nossas empresas estão aumentando e o nosso conforto está aumentando. Sim. O que não pode, daqui a pouco, o teu conforto está tudo aumentando, só que o teu Open Doors está diminuindo, daqui a pouco tu não tem dinheiro para o mês que vem. Só que tu tem tudo na tua vida, tá? Com um Camaro na garagem, só que não tem dinheiro para pagar o mês que vem. Cara, se for para resumir assim, Thiago, eu acho que a parte assim de organização financeira, organização administrativa e contratação seriam assim aquelas 3 chaves ali do início que fez a gente sair do urgência para uma empresa profissional, sabe? É a organização financeira, a administrativa, né? Que é a parte assim de deixar a empresa tão organizada, os processos rápidos, ágeis, sabe? Que é uma coisa que a não falou aqui. Pô, cara... eu ia falar aqui, ó, processos, cara. O cara que é uma urgência, daqui a pouco um cliente para entrar na empresa dele tá levando 2 semanas, cara. Até ele começar a trabalhar. Não, eu vou contratar outro cara. Tipo, um cara tem que ser ágil, cara. Tem que ter processo tudo automatizado. Tudo no sei lá, formulário que já cai aqui, já emite o boleto automático. Lembra que eu fiz o nosso BB Manager lá? Que o cara dava entrada no cliente, já emitia o boleto automático. Quando o cara pagava, já vinha um e-mail, tipo, dizendo, pode começar o que o cara já pagou, já delimitava para o técnico, tudo isso em questão de poucos cliques e tal. E enquanto o nosso concorrente fazia o quê na época? Eles mandavam contrato por correio. Meu Deus do céu. Assinava em cartório, voltava, né? Que hoje você pode fazer um contrato online que o cara dá um tiquezinho ali, concorda com os termos desse contrato, já era, 2 cliques e tal. Então, acho que procedimento muito eficiente, sabe? Isso aí vai ser importante para o cara dar um salto, porque processos eficientes economizam funcionários, pessoas que tu tem que contratar. Então, por exemplo, o nosso BB Manager lá, ele está trocando tranquilamente 10 funcionários na empresa. Sim. Que seriam 10 funcionários trabalhando, um emitindo contrato, o outro fazendo só a separação do cliente que entra, vai para qual funcionário, tudo manual, imagina isso. Não, agora é tudo automático, cara, entra, não tem como, cara. Então, acho processo, procedimento também, que daí já entra na... Aí, ó, eu botei aqui, ó, custo fixo baixo, administrativo e, né, cuidar dessa parte também, produção de gastos, tá? O quinto ponto, gestão de processos, que é o quê? Você tem que entender o processo da entrada de cliente, de venda, fluxo, né? De formação da para empresa. quando contratar alguém, o cara, ó, tu vai executar isso aqui, né? Então, sim, você tem que enfim, crescer uma empresa. Nós temos os 2 P's, né? Que são pessoas e processos. Então eu contrato certo e eu tenho bons processos e aí eu consigo o crescimento que eu quero. Então não adianta você ter também pessoas muito boas, mas sem processo nenhum, cada um faz de um jeito, fica tudo bagunçado. Ou ter bons processos, mas não ter pessoas boas
para executar, então também não vai funcionar. Então a grande questão é, pegue o que você faz hoje com maestria, documente isso, um passo a passo de como você faz, para que qualquer pessoa possa replicar isso. Então vai lá, eu passo pro Ramon, cara, isso aqui é meu dia a dia, tal coisa. O Ramon pode clicar lá e fazer o processo. Cara, show de bola. Ó, um outro aqui que eu coloquei é gestão de pessoas. Você precisa ser bom em liderar pessoas, né? Então, uma coisa é você ser uma agência, né? Você ser o líder de si mesmo é mais fácil, né, Ramon? Você consegue se obedecer com facilidade. Agora, quando você vai para uma criação de equipe e nós perdemos a mão muitas vezes por falta de experiência, cara, você tem que investir em treinamento porque, assim, ó, grandes empresas, elas são criadas e são gerenciadas por grandes líderes. Então, você tem que desenvolver essa parte. E, cara, não ache que isso é fácil. Porque, para mim, o fácil é você gerenciar dados ou software que, cara, você aperta Enter e vai dar lá o resultado. Agora, você gerenciar pessoas que cada pessoa é um computador ilimitado, com pensamentos diferentes, com ideias. Umas pessoas, elas são motivadas por dinheiro, outras por reconhecimento, outras por parte na sociedade, outras... Cara, é um mundo, é um outro universo, e que se você não estudar isso, não souber gerenciar, você acaba treinando e perdendo pessoas. Você não consegue reter talentos. Você não consegue ser um líder inspirador para as pessoas. Então, ninguém quer trabalhar com alguém que não é referência, que não é um visionário, que não quer criar estratégias. Então, cuidado com essa parte, né? Você precisa, ao momento que você contrata 1 ou 2 pessoas, né? Você tem que começar a estudar gestão de pessoas, tá? Isso é fundamental. Então, são 6 passos, 6 ideias, né? 6 dicas aqui para vocês facilitarem, para facilitar essa parte, né? A gente falou sobre custo fixo baixo. Então, vamos lá, Ramon. Quando tá certo, a gente falou. Ter o custo financeiro, cuidado emocional, custo fixo baixo, né? Manter essa parte, né? Com o administrativo, organizado, ter ali a priorização dos gastos, né? O quinto aqui seria gestão de processos e gestão de pessoas. O que mais? Tem mais algum? Cara, teria muita coisa para falar, mas debaixo desses itens. Eu acho que isso aí já é o... Tem mais coisa, claro que a gente não está lembrando aqui, mas eu acho que debaixo de cada um deles, por exemplo, debaixo da gestão financeira ali, que é muito importante, desde o início não misturar o dinheiro familiar ali, pessoal, do dinheiro da empresa. Isso é muito importante, manter o custo baixo. Tu pode errar em tudo aí, ó, contratar uma pessoa errada, mandar embora, perder um cliente, perder 2, mas se tu tiver, por exemplo, colchão de segurança, tu tá tranquilo, se tiver um P-Doors longo, tu tá tranquilo. Então tem coisas que são ele tá embaixo, mas tem um que é importante, que inclusive a gente discutiu muito com o David Erasmo lá, você lembra não? Que é o teu comercial forte. Isso. Né? Você lembra disso? Eu lembro que... Eu nunca esqueço da frase que ele falou pra ti, aí você falou pra mim. Que é o comercial, sei lá, é o cara que o que mais recebe na empresa ou até ganha mais que o dono, muitas vezes. Tu lembra de quando ele te falou isso, não? Não, ele falou, assim, até a filosofia dele, o David Erasmus, para quem não conhece, foi o cara que nos influenciou, que nos inspirou a montar tudo que a gente tem hoje. Ele é inglês. E ele falava uma coisa muito certa. Teve um determinado momento de uma reunião, isso em 2009, que eu perguntei para ele, cara, qual é o segredo do teu negócio? Onde que tu viu que a chave era... Nossa, foi a chave que foi virada, tal. Isso eu perguntei para ele em 2009, numa reunião, assim, numa mesa. E ele falou, vendedores. Ele falou, vendedores, porque assim, ó, qualquer pessoa pode aprender a fazer uma campanha no AdWords, qualquer pessoa pode fazer financeiro, mas se uma empresa não tiver vendas, ela não é empresa. E aí ele falou que o vendedor dele, o principal, aí o que acontece? Ele falou, eu contrato para cada AdWords, eu contrato um vendedor. Tipo assim, ele tinha 10 vendedores, a agência dele era bem pequena, ele tinha 10 vendedores. Tinha sempre clientes sobrando para entrar. O que aconteceu? Lembra que eu falei que a demanda é que faz o preço? O que aconteceu? Ele começou a cobrar mais, porque, por exemplo, os vendedores vendiam muito e os técnicos não davam conta. Começou a elevar o preço, então ele se tornou uma agência premium, uma agência que cobrava, sei lá, 5 mil pounds, 10 mil pounds, 2 mil pounds, e aí ele podia pagar os caras melhores ainda. O que acontece? Tu atrai mais talentos ainda para tua empresa. Sim. E o líder financeiro, o líder comercial dele ganhava 2 vezes mais do que ele, que era o dono da empresa. Ele falou assim, eu quero que ele ganhe mais ainda, né? Que é coisa assim de 20, 30 mil pounds, um cara desse, que pounds hoje, né, para real, acho que deve estar 6 por 1, só para ter uma ideia do que o cara desse ganhava. E ele falou assim, ó, Ramon, o segredo, se vocês quiserem... Ele falou para nós assim, ó,
vocês são talentosos, estava eu e mais 2 sócios ali, né? 3 sócios, né? Nós éramos em 4. Ele falou assim, ó, eu não estou preocupado com o talento de vocês. A minha única preocupação é que eu não encontrei nenhum vendedor entre vocês. Olha só. Foi isso. Porque assim, ó, eu vi que vocês vão fazer... Que é o gargalo na maioria das agências, né? Olha a ideia dele. No comercial. Vocês são em 4 sócios, mais um que vai ter 10%. Porque a gente fez o seguinte, a gente deu 10% da empresa para ele e o resto dividido em 4. Então ele ia ele ser o nosso mentor e por esses 10%. Mais como uma honra, porque ele não pediu. E aí ele saiu da Inglaterra, pegou o avião para vir nos conhecer aqui. Aí tinha vamos dizer, o sócio A, o B, o C e eu. E ele foi, o que tu faz? Aí eu faço administrativo. O que tu faz? Eu gosto de campanha, eu gosto de fazer website, eu gosto de assim, a minha maior preocupação é que não tem nenhum vendedor entre Você lembra quem foi chamado para ser o comercial lá, um dos primeiros? Da nossa empresa ou da antiga? Da antiga, não da Bloomberg. Tu, né? Eu lembro que o Thiago... Tu vê, né? O Thiago não era nem vendedor. Eu nem era vendedor. Chegou a... Achando que eu tinha papo, né? Eu lembro que eu sentei lá na frente de um dos sócios lá da empresa e ele falou, cara, você vai ser o comercial e tal. E eu ia ganhar 10%, eu acho, em cima. Eu falei, cara, que massa, tal, vou começar a vender. Só que por causa do estúdio na época, eu era DJ também na época, não acabei priorizando o outro lado, né? Mas não tinha vendedor, realmente. E aí foi um gargalo. E hoje muita gente... Que inclusive aquela empresa quebrou, vamos dizer, entre aspas, porque não tinha vendedor. Ela parou, cada um foi para um lado, porque o faturamento dela não pagou as contas, que não tinha venda. Olha só. E nós tínhamos que vender. E aí desmanchou essa agência, que não era só uma agência de online, né? Ou não? Hoje era online, ou tinha offline também? Não, era online, era só online, digital. 100% online. Só que fazia site, fazia tudo só porque parou, porque não tinha venda. Olha só. Então, fica aí o ensinamento, né? E, cara, para encerrar, falar sobre gestão de equipe, tem uma coisa que eu aprendi no Google, quando a gente se aproximou do Google lá em 2014, a gente teve um acompanhamento muito próximo lá, e o Google ele auxiliava no crescimento da agência, né, naquela época. E uma das coisas que eu aprendi é sobre criação de equipe, né? Primeiro é treinar rápido, né? Quando a gente contratava a pessoa, muita gente, inclusive eu fiz uma mentoria na segunda-feira agora que tinha uma pessoa aqui da cidade que tem uma mecânica. E ela falou que, hoje eu não quero investir mais porque eu não tenho mecânicos suficientes. E na cabeça dessa pessoa, ela estava esperando que viesse para a empresa dela mecânicos prontos, né? E eu falei, cara, tá na hora de você ter uma escola dentro para que você possa treinar qualquer pessoa do zero a virar um mecânico. Aí tem o mecânico júnior, que é o cara que só faz ali o básico. Tem o sênior, talvez o cara que já é responsável por algumas coisas mais importantes. E o pleno, que é o cara, talvez, não sei se é essa ordem, né? Mas que é o cara que manja mais e tal, que é responsável, que vai ganhar mais. Então, você pode começar a construir, né? Que foi o que a gente fez na época. Porque todo mundo que trabalhou e trabalha com a gente, 90%, não fazia nada a ver com aquilo que nós vendíamos, né? Que é a gestão de tráfego. Mas, cara, na época, onde é que tu achava um gestor de tráfego? Se ninguém sabia disso. Então a gente sacou que, cara, se eu consigo treinar alguém rápido, né? Em 30, 60 dias o cara tá apto para trabalhar na empresa, esse foi a nossa maior sacada para começar a crescer. Porque chega uma hora que o seu comercial tá bom, você começa a vender pra caramba, e aí o serviço não consegue atender, e aí você tem que parar o crescimento. Então, não importa o que você vende. Eu vendo hambúrguer, eu presto serviço de mecânica, ar-condicionado. Cara, você tem que ser bom em treinar pessoas que possam executar o serviço. Ponto. Você tem que... Não fica dependendo de pessoas prontas, pessoas da faculdade te enviar, tal. Você tem que ter a habilidade de treinar a pessoa para trabalhar com você. E lá no Google, né, quando a gente aprendeu isso, eu pensei, show de bola, mas quando que eu devo... Como é que eu vou descobrir se aquela pessoa ela é boa ou ela é uma pessoa ruim, assim, no sentido de, será que eu devo investir nela ou não? E aí, o Google me deu, né, na época que era a Júlia, né, ela me deu 2 pilares que o Google, na hora de contratar, ele verificava na pessoa. Né, que são os 2 pilares essenciais lá no Google, para trabalhar no Google, né? Na época, não sei se funciona assim hoje, mas ela discutiu isso comigo na época do que o Google valorizava, né, até na hora da contratação. O primeiro é a qualidade, né? Aquela pessoa que realmente fazia aquilo bem feito. Então, se eu peço pro Ramon fazer uma planilha, cara, vai fazer a melhor planilha, cara, que existe. Se, cara, gerenciar a conta do Google aqui, vai ser o melhor. Então, a qualidade é inegociável. O cara faz bem feito aquilo que foi proposto para ele fazer. O segundo é velocidade. Né? Então, você é muito rápido, muito ágil. O Ramon falou isso. Então, você pegar uma pessoa que é um bom designer, vamos pegar um exemplo, o cara é um mestre, ele sabe desenhar uma logo, só que ele demora 3 semanas, 4 semanas. O cara sabe criar um grande site, um site bonito, só que ele demora 1 mês. Cara, a gente não vive com esse tempo, né? Tempo é dinheiro.
Então, o cara tem que ser muito bom, ter qualidade e executar muito rápido, né? Que desde que a velocidade não atrapalhe, obviamente, a qualidade, tá? Então, eu sou muito bom, então é inegociável, e também eu sou muito rápido. E aí eu acrescentei na Blueberry na época o terceiro, que a gente encontrou uma pessoa que ela tem qualidade, ela tem velocidade, mas muitos não têm o terceiro, que foi o que eu adicionei, que é a integridade. Pessoas honestas, íntegras. Porque, cara, não tem problema a pessoa sair da sua empresa, pedir uma demissão, abrir uma outra agência, isso não tem nenhum problema. Agora, tem problema quando mente, quando passa a perna, quando pega um cliente seu e você se incomoda muito com isso. Isso não é justo, né? Então, eu sempre falava isso na contratação, cara. Você tem que ter qualidade, ser rápido e ser íntegro. Se você tiver esses 3 pilares, você talvez nunca vai se preocupar com um salário ou um emprego. Não vai estar em risco. Agora, se um desses 3 pilares não estiverem aí no seu, enfim, na sua vida, no seu trabalho, né, você pode ser muito bom ou ser muito rápido, mas se não tiver integridade, se não for íntegro, não adianta, né? E a mesma coisa, né? Cara, eu posso ter uma boa qualidade, ser íntegro, cara, não ter velocidade, também não dá. Então, isso é importante. Dizem, né, alguns gestores que caráter não tem como moldar, então é bom que você já pega uma pessoa de caráter e treine, é melhor do que pegar uma pessoa que ela é muito boa e tenta, sabe, vou tentar, o cara é desonesto. Foi desonesto em 3 empresas que passou, e aí foi para sua empresa falando mal. Eu sempre pegava o cara que falava mal, né? Chegava na empresa falando mal, porque o cara não me honrava, os caras. Eu assim, caraca, o cara tá xingando já o ex-patrão, imagina a gente, né? Então já ficava ali meio que de olho nisso. Então tome cuidado, né? Esses 3 pilares podem guiar quando você encontra. Olha os seus funcionários hoje, você que tem uma agência, olhe, cara, quem aí não é rápido, quem demora muito. Às vezes um funcionário, o mesmo, tá? Com as mesmas horas, atende 5 clientes, outro atendia 20 clientes. É ou não é? Já aconteceu isso quantas vezes com a gente? Cara, o mesmo e a mesma qualidade. Então, tome cuidado. Esses 3 pilares foi o que guiou a gente, o que guia até hoje na contratação de alguém, né? E fica muito mais simples de você identificar a pessoa que deve continuar com você ou não, ou se deve demitir ou não. Show de bola. Cara, que podcast, foi Perfeito. Muito bom. Tenho certeza que você aprendeu muito aqui. E palavras finais, Ramon, alguma coisa para acrescentar? Não, vai em frente aí, o mercado tá quente, aquecido. Vale a pena abrir uma agência ainda ou tem muita concorrência, Ramon? Que a galera sempre fala, caraca, Thiago, eu não vou ser mais gestor porque, assim, tá estagnado. Não, o mercado tem muita concorrente, não vou... E aí, cara? Pega só esse corte que eu vou dizer aqui e daqui 30 anos você pode dar o play de novo. Ainda faltam profissionais capacitados, a demanda ainda está muito alta. Daqui 30 anos, então, nós vamos estar aqui, 2022... Vai estar com 60 e pouco? Não, 70 já, né? 2022 agora, então 2022 mais 30, 2052, é isso? 2052, cara, a demanda ainda tá alta, cara. Então... abra sua agência, seja urgência, seja... Há muita demanda e há muitos profissionais, mas há muita demanda e há poucos profissionais qualificados. Essa é a diferença. Aí tá... Então, muitos profissionais sim, mas cara, você conta nos dedos aqueles realmente que são bons, então seja essa pessoa muito boa no mercado para que você tenha mais resultados. Olha a frase final. Se for íntegro, tu já passou 50% dos candidatos. Não, aí. Pior que é verdade, cara. Se for íntegro, tá? Se for, já... Nossa, já... 50% já é uma grande diferença. Já sai na frente. Então é isso. Cara, se você curtiu esse podcast de hoje, dê um like aqui, ó, que é de graça, mano. Dê um like. Se inscreva no canal, ative o sininho e não se esqueça de acompanhar outros episódios aqui do Podcast Extremo, o melhor podcast que existe. Beleza? Tamo junto, eu te vejo no próximo episódio. Até lá. Valeu! É isso aí, galera. Obrigado por ouvir mais um episódio do Podcast Extremo e, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos, podemos transformar mais pessoas. Beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima.